Cara, a minha maior urgência é entender qual é a desse cara, né? O que não tem sido nada fácil nesse mundo em que a informação está totalmente contaminada pela paixão. E o que mais me intrigava nele é essa questão da Ucrânia. Mas hoje eu dei um passo grande para entender melhor essa história. Foi o Zelensky quem primeiro acenou com uma parceria de mineração com os Estados Unidos em setembro de 2024, quando, para convencê-lo de que existiam razões objetivas aí para que os Estados Unidos continuassem empenhados na defesa da Ucrânia, ele apresentou ao candidato Trump, antipático à causa, o seu plano para a vitória. Mas as negociações só esquentaram decisivamente a partir de 3 de fevereiro agora, quando Trump sinalizou para o Zelensky pela primeira vez que ele aceitava essa forma de negociação em princípio. Em 12 de fevereiro, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, apresentou a primeira proposta do Trump para o Zelensky, que recusou essa proposta de cara porque ela não incluía nenhum compromisso formal com a segurança da Ucrânia. Aí o Zelensky mandou a contraproposta dele em 14 de fevereiro, durante a Conferência de Segurança de Munique. Eu não sei em que termos vinha essa proposta, mas nos dias que se seguiram, o Trump subiu o tom contra o Zelensky. Foi ali que ele chamou o cara de ditador, etc. E aí a Casa Branca mandou a sua segunda proposta, que teria chegado ao Zelensky no dia 21 de fevereiro, com a data de 21 de fevereiro. Ela consiste na oferta para a criação de um fundo de investimento na reconstrução da Ucrânia, em troca de um acordo de repartição dos lucros do país com mineração, incluindo a de petróleo e gás, na base de 50%. E se mencionava ali no horizonte uma cifra de 500 bilhões de dólares. Até aqui, gente, tudo são vazamentos de fontes anônimas para a imprensa ucraniana, americana e inglesa, que eu passei hoje uma grande parte do dia lendo. A primeira manifestação oficial sobre esse acordo, sobre essa negociação, saiu num artigo do Scott Bessent para o Financial Times, dia 22 agora, em que ele diz que esse fundo é um plano de longo prazo que vai trazer muito investimento para a reconstrução da Ucrânia, no qual os Estados Unidos dividiriam com ela direitos econômicos e de governança. Mas aí foi a vez do Zelensky rasgar o verbo contra a proposta. Ele disse que a ajuda americana à Ucrânia montou até hoje a 67 bilhões de dólares em armamentos e 31,5 bilhões em ajuda direta ao orçamento nacional, e que ele jamais assinaria alguma coisa para ser paga por 10 gerações futuras de ucranianos. Numa entrevista para a Fox News no dia seguinte, 23 de fevereiro, o Bessent disse que a primeira parte do plano consiste numa sociedade entre os dois países sobre minerais estratégicos e energia, em troca de garantias de segurança econômica, mais que de segurança militar. Os Estados Unidos querem investir numa Ucrânia livre, soberana e segura, num ambiente de paz duradoura, e para isso estão dispostos a negociar com a Ucrânia todos os passos necessários à proteção dos seus investimentos futuros conjuntos. Numa conferência em Kiev ontem, dia 24, o ex-primeiro-ministro inglês Boris Johnson, que é um aliado do Trump e que sinalizou que teve acesso ao plano, disse que nenhum tostão desse fundo vai poder ser investido se não houver uma Ucrânia livre e soberana, que os lucros do acordo serão reinvestidos ano após ano, que o acordo se traduziria num compromisso dos Estados Unidos sob Trump com essa Ucrânia livre e soberana, e, finalmente, que os ucranianos negociaram a coisa toda muito, muito bem. Ontem também, durante a visita do Emmanuel Macron à Casa Branca,
O conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, disse que o acordo que está prestes a ser assinado é um bolo econômico destinado a crescer e que isso vai amarrar os Estados Unidos à Ucrânia para o futuro. A questão agora, gente, é saber como é que vai ficar a Rússia nessa história. Porque acontece que 50% das reservas ucranianas que interessam os Estados Unidos estão em territórios ocupados pelos russos. A China controla 75% das reservas de metais raros conhecidas no planeta. E em dezembro passado, pela segunda vez, ela limitou a exportação desses minerais raros para os Estados Unidos. Esses metais, gente, são a chave para o desenvolvimento econômico do século XXI. E os Estados Unidos precisam reduzir a sua dependência em relação à China. Acontece que cerca de 5% desses materiais críticos estão na Ucrânia. Eles têm 19 milhões de toneladas de grafite já prospectados. Estão entre os 5 maiores fornecedores desse material. Também está lá 1/3 de todo o lítio já mapeado no continente europeu e 7% de todo o titânio do mundo. E a Ucrânia tem ainda grandes reservas aí dos 17 minerais raros considerados vitais para o desenvolvimento das economias modernas. Segundo esse contrato em discussão, os Estados Unidos vão financiar a extração e vão ter prioridade na compra desses materiais quando exportados. A ministra da Economia do Zelensky, Yulia Sviridenko, afirma que recursos minerais avaliados em 350 bilhões de dólares estão em territórios ocupados pela Rússia, envolvendo 63% das reservas nacionais de carvão mineral e metade das de manganês, de césio, de tântalo e outros metais raros, e que essa foi a razão verdadeira da invasão russa. Coincidentemente ou não, gente, a soma desse valor com os números mencionados pelo Zelensky aí, do que os Estados Unidos do Biden aportaram à causa ucraniana, chegam perto dos 500 bi de dólares que o Trump teria em mente recuperar. Então, cara, agora está mais que clara a posição dos Estados Unidos do Trump em relação à Ucrânia. Combina com ele essa pax societária mais que uma pax armada. Resta saber, como eu já disse, que tipo de conversa ele estará jogando para cima do Putin se esse acordo vier mesmo a ser assinado, como está prometido para os próximos dias.